Esse vídeo já pro meu canal, que tem um tempo que eu já não posto, mas vocês vão amar essa história. Eu faço um discipulado com um amigo meu, eu não quero falar o nome dele não, mas é bem conhecido, e eu tô ajudando ele a reformar a fé dele. Na realidade, o que é reforma? Reforma é quando a gente está fazendo algo que a gente quer melhorar, a gente quer dar um upgrade, né, na casa, tá updated, né? Mas no caso, a Bíblia, quando a gente cria uma reforma, não é porque tá updated, a gente tem que melhorar. Não, na realidade é porque ficou fora do contexto do que a Bíblia diz. Então a gente tem que trazer para o contexto o que Cristo quis dizer com aquela carta para Coríntios, né, para cartas de Gálatas. Porque muitas pessoas hoje estão fazendo do evangelho um evangelho coach, né, um evangelho para os próprios benefícios, o enriquecimento da pessoa, ou a fama, né? A pessoa quer ficar famosa, quer ficar conhecida, e a vaidade, infelizmente a nossa vaidade é muito grande, a gente quer estar sempre brilhando. Eu estou aqui no meio, aqui no trânsito, mas eu estou prestando atenção aqui, tá? E na realidade, eu queria falar para ele que ele tem que tomar um cuidado muito grande, é quando ele prospera. E muitas das vezes a prosperidade não é de Deus, ou melhor, é de Deus, só que é para amaldiçoar as pessoas. Lembra? Eu fiquei lendo ontem sobre Moisés e vi que Deus falava para Moisés: vai lá e fala que pro faraó, porque o faraó vai te libertar. Ele ia lá e endurecia o coração de faraó. E foi muitas vezes, né? Moisés quase que ficou sem paciência, mas ele teve resistência. E na realidade aquilo foi para mostrar a glória de Deus, né? Eu não sei na sua vida, mas eu vejo hoje muitas pessoas dizendo assim: cara, Deus tem me abençoado muito. A minha pergunta é: dá para ver que não é bênção de Deus. Por quê? Porque os frutos mostram que tipo de bênção é essa. Não tem como maçã produzir figo, não tem como figo produzir maçã. Então, ao estudar sobre os falsos profetas, né, eu descobri que muitos dos falsos profetas, na realidade, é uma forma de amaldiçoar, de condenar muitos falsos cristãos. Então, não sei que tipo de cristianismo você tem vivido, porque o grande problema é quando as pessoas vão para a igreja, porque assim, eu escuto muita gente falar assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Cara, eu adoro essa igreja é tão boa pro meu filho, nossa, a salinha, eles têm pipoca, eles têm cinema. A pessoa tá indo para a igreja para entreter o filho dela, né? E eles usam, não deixam de ensinar a Bíblia, tá? Eles ensinam a Bíblia, mas eles ensinam a Bíblia moldada aos padrões do mundo. Olha esse perigo. Eu não sei você, em que igreja você se encontra, mas é muito importante entender que muitas igrejas reformadas, elas não concordo com vocês que elas às vezes são um pouco rígidas, elas não estão no padrão de, sei lá, dessas igrejas que, né, que tem fumaça, que tem pipoca, que tem tudo, enfim. É uma igreja muito, dá pra ver que é parecida quase com o mundo, uma boate, né? E é óbvio que os jovens vão se atrair por isso. Mas eu fiquei pensando, é uma estratégia muito boa desses caras que estão, ou eles estão no engano, muitos acho que se encontram no engano, eles estão fazendo isso porque estão cegos, ainda não conseguiram enxergar. Eu acredito que muitos deles vão começar a enxergar. E a maioria não, a maioria é falso profeta. Eu acho que eles começam a ganhar dinheiro e falam: cara, não vou deixar de lucrar, cara, tá sendo muito bom, tá sendo muita bênção, Deus está me abençoado, e não é Deus. Então eu queria falar com vocês, porque isso é muito sério. Então eu ouvi ele falando assim: as portas se abrem, as portas de Deus. Não, não é de Deus, essa porta não é de Deus. E como a gente identifica se uma porta é de Deus? A Bíblia fala sobre duas portas. Uma, ela é larga e muita gente está entrando nela. O caminho dela leva à morte. Ela é boa, ela é larga, ela é fácil de entrar. A outra é estreita.
não é fácil de entrar. Você vai ter que se apertar, você vai ter que quase, vai ser assim muito difícil, mas você tem que se esforçar para entrar nela. Não é uma porta que você entra, você se esforça. Essa leva à eternidade. Então eu queria falar para vocês que se encontram em igrejas ou imaginam que o que você está vivendo é de Deus. Como é que a gente vai verificar essas portas agora? Se essas portas que estão se abrindo é ou não é de Deus? É simples. A gente vai identificar o fruto, número 1. Número 2, identificar quem está abrindo essa porta. Essa pessoa, qual o fruto dessas pessoas? E terceiro lugar, o mais importante, que eu acho, são as intenções dessa porta. Qual é a intenção dessa porta? Pegou? Eu acho que isso vai te ajudar a poder ter essa compreensão. E você vai entender que muitas das portas vão ter que ser fechadas. E não é diferente das mesas, né? A Bíblia fala sobre a mesa que Deus coloca diante dos nossos adversários, né? Então é muito importante entender que nessa mesa ela tem pão e tem vinho, né? Ela tem a palavra e tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é revelado através da palavra de Deus. Não tem como você conhecer a Deus fora da palavra de Deus. E eu vejo muitas pessoas místicas hoje nas igrejas dando muito mais valor à pomba do que à cruz. Lembra que o Espírito Santo veio para apontar para Cristo. E hoje eu vejo as pessoas valorizando muito mais, né, a pomba do que o Cristo. Então, fica aqui uma análise para vocês poderem fazer na sua vida. Fazem essa análise, você em um papel, escreve quais são os meus pastores favoritos, quais são as minhas mensagens favoritas, por que eu estou indo nessa igreja, né? É pela facilidade que o meu filho está lá. E não queria deixar de falar também uma coisa importante, que o Paul Washer, um dos meus professores, reformado, fera, faixa preta esse aí, ele falou assim: Vitor, o grande problema hoje em dia que um homem se encontra afeminado é porque toda vez que os pais deixam os filhos nas salinhas, geralmente são as mulheres que cuidam. Não existe mais homens piedosos ensinando as crianças. É muito importante a gente começar a prestar atenção, se você é pastor, quem é que está cuidando dos homens jovens da sua igreja, na salinha. Tá? Deus abençoe e forte abraço. Espero que essa mensagem possa produzir fruto, né? Porque essa porta é boa, é estreita, mas é boa.